Olá, seja muito bem-vinda à aula 5 do nosso curso de Desenvolvimento Infantil. Até aqui, nós já falamos sobre o corpo, o movimento, o pensamento e a linguagem. Agora, vamos entrar em uma dimensão igualmente importante, o desenvolvimento emocional e social. E eu quero começar com uma pergunta simples. Você já percebeu como as crianças sentem tudo de forma muito intensa? Uma pequena frustração pode virar um choro forte. Uma alegria pode se transformar em gargalhadas. Um medo pode parecer enorme. Isso acontece porque a criança sente, e sente muito, mas ainda está aprendendo a entender e lidar com essas emoções. E é exatamente aqui que começa o desenvolvimento emocional. Desde os primeiros anos de vida, a criança começa a reconhecer sentimentos, criar vínculos e aprender aos poucos como se expressar. Esse processo é fundamental, porque influencia diretamente a forma como ela vai se relacionar consigo mesma e com os outros ao longo da vida. Mas é importante entender, a criança não nasce sabendo lidar com as emoções, ela aprende. E aprende principalmente nas relações com os adultos. Por exemplo, quando uma criança está triste ou frustrada, a forma como o adulto reage faz toda a diferença. Se o adulto ignora ou repreende, a criança pode se sentir insegura ou incompreendida. Mas quando o adulto acolhe, escuta e ajuda a nomear o que ela está sentindo, algo muito importante acontece. Frases simples como "eu entendo que você está triste" ou "você ficou bravo porque não conseguiu, não é?" ajudam a criança a reconhecer suas emoções. E isso é fundamental, porque não podemos aprender a lidar com aquilo que não conseguimos identificar. Esse processo de acolhimento e orientação contribui para o desenvolvimento emocional saudável. A criança passa a se sentir segura, compreendida e, aos poucos, aprendem a regular suas emoções. Agora, à medida que a criança vai entendendo seus sentimentos, ela também começa a se relacionar com outras pessoas. E é aqui que entramos no desenvolvimento social. Conviver é uma habilidade e, como toda habilidade, também precisa ser aprendida. Na infância, a criança começa a descobrir o que significa compartilhar, esperar a vez, respeitar limites, lidar com regras e entender o ponto de vista do outro. E esse aprendizado acontece principalmente em dois espaços, a família e a escola. Na família, a criança aprende os primeiros modelos de convivência, observa como os adultos se comunicam, resolvem conflitos e expressam sentimentos. Na escola, ela amplia essas experiências, convive com outras crianças, enfrenta desafios sociais e aprende a negociar, cooperar e se posicionar. Mas é importante lembrar, esse processo não acontece de forma perfeita. É muito comum surgirem comportamentos desafiadores, birras, dificuldades em compartilhar, resistência a regras, atitudes impulsivas. Tudo isso faz parte do desenvolvimento. E aqui está um ponto essencial. Comportamento também é uma forma de comunicação. Muitas vezes a criança ainda não consegue dizer com palavras o que está sentindo. Então ela expressa por meio do comportamento. Por exemplo, uma criança que faz birra ao ser contrariada pode estar demonstrando dificuldade em lidar com a frustração. Uma criança que empurra ou bate pode estar expressando raiva, insegurança ou até necessidade de atenção. Isso não significa que o comportamento deve ser ignorado, mas significa que ele precisa ser compreendido antes de ser corrigido. E como lidar com essas situações? O primeiro passo é manter a calma. O adulto é a referência emocional da criança. Se o adulto reage com gritos ou impulsividade, a criança tende a se desorganizar ainda mais. O segundo passo é acolher, mas com limites. Acolher não é permitir tudo,
é reconhecer o sentimento, mas orientar o comportamento. Por exemplo, eu sei que você ficou bravo, mas não pode bater. Vamos pensar em outra forma de resolver isso? Essa postura ensina a criança que sentir é permitido, mas agir de qualquer forma não. Outro ponto muito importante é o exemplo. As crianças aprendem muito mais pelo que veem do que pelo que escutam. Se o adulto grita, a criança aprende a gritar. Se o adulto dialoga, a criança aprende a dialogar. Por isso, ensinar pelo exemplo é uma das formas mais eficazes de educar. Além disso, é fundamental ter paciência e constância. O desenvolvimento emocional e social não acontece de um dia para o outro. É um processo gradual que exige repetição, orientação e tempo. Agora, eu quero te convidar para uma reflexão. Quando a criança apresenta um comportamento difícil, você olha apenas para o que ela fez ou tenta entender o que ela está sentindo? Essa mudança de olhar transforma completamente a forma de educar. Ao invés de apenas corrigir, passamos a compreender, orientar e ensinar de forma mais consciente. E é exatamente isso que fortalece o desenvolvimento emocional e social. Na próxima aula, vamos avançar ainda mais e entender qual é o papel do adulto nesse processo do desenvolvimento infantil. Te espero lá!